família do meu marido zombou do meu passado juvenil por anos. Então, no chá de bebê, eu revelei os segredos mais obscuros deles diante de todos. Tenho 34 anos e estou casada há pouco mais de 2 anos com um homem que vem de uma família rica e tradicional, o tipo que fala em linhagem e em legado como se fossem partes da conversa do dia a dia. Eles vivem em um mundo à parte, com clubes de campo, escolas particulares e casas à beira do lago. A minha realidade foi outra. Cresci em uma comunidade de classe trabalhadora, onde aprender a consertar um pneu ou reaproveitar sobras de comida era parte da rotina. Cometi um erro aos 15 anos, roubei algo pequeno de uma loja de conveniência. Fui pega. Tive uma ficha criminal juvenil. Passei a década seguinte determinada a não deixar que aquele erro me definisse. Concluí o ensino médio com notas excelentes, me formei em ciência da computação, cresci profissionalmente no setor de tecnologia, assumi riscos e fundei minha própria empresa. Demorou anos, mas ela decolou. Hoje lidero uma equipe incrível, trabalho em projetos com impacto real e significativo. Achei que isso seria suficiente para mostrar quem me tornei. Nunca escondi meu passado. Meu marido sabia desde o início do namoro. Ele nunca me julgou por isso. Mas a família dele? Para eles, virou uma piada recorrente. Começou de forma sutil. Num jantar em família, meses antes do casamento, o pai dele levantou uma taça e brincou dizendo que certos tesouros não precisavam ser trancados com segurança, rindo de um jeito que não chegava aos olhos. Todos riram, desconfortáveis. Deixei passar, achando que era um deslize. Mas depois, sua mãe começou a se referir a mim como aquela que sempre volta atrás, com aquele tom sarcástico que deixa claro que a frase não é um elogio. Tentei me aproximar. Ofereci ajuda sempre que possível. Consegui uma indicação de trabalho para o irmão dele numa startup com a qual eu tinha contato. Criei um site do zero para o negócio de velas artesanais da irmã dele. Nada mudou. As piadas continuaram. Num churrasco promovido por um amigo deles, o irmão me entregou um garfo de plástico, piscando, só por precaução, caso algo desapareça. Todos riram. Mas percebi os olhares, alguns convidados estavam considerando aquilo verdade. Aquilo me feriu. Aquela noite, pedi ao meu marido que falasse algo. Ele admitiu que também não gostava, mas se sentia pressionado a manter a paz. Quis acreditar nele. Até descobrir que, na despedida de solteiro dele, sua família mencionou meu passado juvenil. Falaram sobre como ele havia domesticado o selvagem, como se eu fosse um projeto de recuperação. Não estive presente, mas um amigo dele, envergonhado, me contou. Aquilo me destruiu. Não gritei. Não confrontei ninguém. Apenas comecei a observar. Pesquisei. Não por vingança, por proteção. Vasculhei registros públicos. Um conhecido me ajudou com uma investigação discreta. O que descobri me surpreendeu. O tio dele tem um processo selado por dirigir embriagado com um drone escondido. O pai dele foi citado no inquérito fiscal que misteriosamente nunca foi adiante. A prima foi expulsa da faculdade por fraude acadêmica, embora a família diga que ela saiu para seguir seus sonhos. Guardei tudo em uma pasta. Tranquei. Nem contei ao meu marido. Ainda queria acreditar que não seria necessário. Mas sabia que, se cruzassem a linha mais uma vez, eu não ficaria calada. Então veio o chá de bebê do nosso primeiro filho. Fizemos em casa, de maneira simples. Meus pais estavam presentes, assim como amigos próximos. A família dele chegou cedo, com presentes vistosos e sorrisos largos. Seu pai levantou-se para fazer um brinde. Esperei que, só desta vez, fosse respeitoso. Mas não, ele terminou dizendo: é incrível o que alguém consegue depois do reformatório juvenil. A sala riu, como sempre. Mas meus pais estavam ali. Meus amigos. Colegas de trabalho. E naquele instante, entendi que era hora. Não por drama. Não por vingança. Mas para estabelecer limites claros. Eu já tinha suportado demais. Não era mais aquela menina de 15 anos. Trabalhei duro para conquistar tudo o que tenho. E ninguém, muito menos a família do meu marido, teria o direito de transformar meu passado em piada de rodinha. O chá de bebê foi na nossa nova casa, onde havíamos nos mudado algumas semanas antes. Preparei tudo com carinho, limpei o quintal, aluguei cadeiras extras, encomendei doces de uma padaria local. Meu marido cuidou da decoração e dos convites. Fizemos questão de incluir todos. A família dele chegou 20 minutos adiantada, carregada de caixas de presentes. O irmão trouxe um berço sob medida e um cartão feito à mão. A irmã apareceu com um bolo de fraldas de 3 andares, digno de revista. À primeira vista, tudo parecia perfeito. Mas logo os velhos hábitos ressurgiram. O pai dele entrou, olhou ao redor e repetiu: incrível o que se faz depois de um reformatório. Disfarçado de piada. Mas bastou observar os rostos trocando olhares para perceber o impacto. Meu marido não disse nada. Apenas sorriu com culpa e começou a servir bebidas.
Mais tarde, quando ficamos a sós, ele pediu desculpas. Disse que o pai era assim mesmo, que o estresse do confronto pioraria a saúde dele. Não era a primeira vez que tentava justificar tudo como humor. Não discuti. Apenas voltei para a festa. Enquanto mostrava a casa a alguns convidados, vi sua irmã passar devagar pelo meu escritório. Preparei aquele espaço com cuidado, medalhas emolduradas, o símbolo da minha empresa gravado em vidro, fotos do nosso lançamento. Era quem eu me tornei. E naquele dia, estava pronta para mostrar que não aceitaria mais ser reduzida ao meu pior momento. Ela estava parada diante do meu escritório, fingindo admirar a decoração, mas segurava o celular com um interesse que não combinava com simples curiosidade. Achei estranho, mas deixei passar. À noite, após o chá de bebê, recebi uma captura de tela de um amigo. A irmã do meu marido havia postado uma foto do meu escritório com a legenda, de ladrão a CEO, só nos Estados Unidos. Nenhum nome foi citado, mas quem conhecia nossa história sabia exatamente a quem ela se referia. Mostrei ao meu marido. Ele tentou minimizar. Disse que a irmã não teve má intenção, que sua mãe estava com a pressão alta, que seu pai mal dormia. Cansei. Avisei, não estava mais pedindo permissão. Se continuassem jogando meu passado na mesa, eu jogaria o deles. Sem mentiras. Só a mesma verdade que usavam contra mim. Alguns dias depois, fomos a um brunch na casa dos pais dele. Levamos nosso bebê vestido com um macacão azul e botinhas combinando. Enquanto eu aconchegava, a mãe dele me entregou um prato e disse, sorrindo, espero que ele não herde esses dedos pegajosos. Risos. Mais uma vez. Desta vez, não engoli. Coloquei o prato de lado e perguntei, calmamente, se íamos mesmo continuar com aquilo. Disse que, se queriam rir da história da família, poderíamos contar tudo, o processo fiscal abafado do pai, o caso de direção embriagada do tio envolvendo um ciclista adolescente, a expulsão por fraude acadêmica da prima. Silêncio. Tirei da bolsa a pasta com os documentos que havia preparado. Coloquei sobre a mesa. Não precisei abrir. Cada aba estava etiquetada. Todos entenderam. O pai dele levantou-se furioso, a mãe jogou o guardanapo no chão. Alguns convidados saíram, outros abaixaram a cabeça. Ninguém disse uma palavra. Peguei meu filho, olhei para meu marido, e fomos embora. Naquela noite, sentados no quarto do bebê, embalando nosso filho, meu marido não tentou mais defender ninguém. Concordamos, era hora de cortar o contato. Sem mais jantares, festas ou encontros até descobrirmos o que significa paz para nossa nova família. No dia seguinte, nos hospedamos em um hotel simples, longe o suficiente para pensarmos com calma. Ele passou o dia revendo cada detalhe daquele brunch. Não negou o que a família fez ao longo dos anos, mas se chocou com a forma como tudo aconteceu em público. Eu apenas lembrei, pedi várias vezes. Ninguém escutou. A exposição foi meu último recurso. O pai dele ligou 3 vezes. Nenhum pedido de desculpas. Só mensagens de voz exigindo que ele controlasse a sua esposa. Meu marido ouviu em silêncio e bloqueou o número. Mais tarde, a mãe enviou uma mensagem longa, cheia de culpa disfarçada. Disse que eu era vingativa, instável, que havia envenenado a família. Respondi com capturas de tela, registros dos anos de humilhações e, em seguida, bloqueei tudo o número, redes sociais, qualquer canal. No outro dia, o irmão do meu marido deixou de seguir a página da minha empresa. Horas depois, publicou, algumas pessoas cavam suas próprias covas e depois perguntam por que ninguém vai ao funeral. Não me nomeou, mas a indireta era clara. Encaminhei a postagem a um advogado. Ele revisou tudo e garantiu que nenhuma das minhas falas no brunch violava qualquer lei. Tudo documentado, factual e comprovado. Mesmo assim, preferi não arriscar. Enviei uma mensagem formal ao irmão, avisando que qualquer nova difamação traria consequências legais. A postagem desapareceu no mesmo dia. Sem resposta. Depois disso, comecei a registrar tudo. Mensagens, ligações, postagens. Criei uma planilha, salvei capturas de tela, fiz backup duplo em nuvem. Não quero processar ninguém, só estar pronta, caso precise. No hotel, finalmente conversamos de verdade. Disse a ele, ele pode ter o tipo de relação que quiser com a própria família. Mas nosso filho? Nosso filho não será criado num ambiente onde a humilhação é embrulho de presente e a crueldade vem com laço de sarcasmo. Ele assentiu sem hesitar. Concordou em suspender visitas, ignorar ligações e afirmou que confiança não é herdada, é conquistada. Agendamos uma sessão de terapia para aquela mesma semana. Não era sobre apagar um incêndio, era sobre entender o que o causou. O terapeuta era sereno, objetivo. Em poucos minutos, ficou claro, o silêncio e a omissão do meu marido tinham sustentado aquilo tudo. Não por maldade, mas por medo. Ele acreditava que, ignorando, o problema sumiria. Em vez disso, ele criou raízes. Não fiquei irritada. Relatei os fatos, os insultos, as postagens, o brinde no chá de bebê, o brunch.
A terapeuta não tomou partido, mas ajudou a montar um plano. Parte dele foi minha sugestão, que qualquer tentativa real de reconciliação passasse por uma conversa formal, nada de jantares ou encontros casuais. 3 condições: admitir o que aconteceu, pedir desculpas sem justificativas e aceitar limites claros dali em diante. Ficamos 4 noites no hotel. Não foram férias, mas nos deram silêncio. Sem interrupções, sem farsas de normalidade. Quando saímos, sabíamos, não era uma reação de raiva. Era necessidade. Dias depois, recebi uma mensagem. Era do primo do meu marido, o mesmo que ficou em silêncio durante toda a confusão, mas sempre foi respeitoso. Ele agradeceu o que eu disse no brunch. Disse que alguém precisava romper o ciclo. Pediu para nos encontrarmos em um lugar neutro. Fomos a um parque. Ele trouxe sua própria pasta. Não buscava vingança. Só queria falar. Contou que foi adotado ainda criança. Apesar da ajuda material, sempre foi visto como um estranho. Esperavam que ele se calasse, defendesse a imagem da família, engolisse tudo, porque só por estar lá, já devia gratidão. Foi então que ele me disse algo que não esperava. Anos atrás, o pai do meu marido esteve envolvido em um caso de assédio no trabalho. A família pagou para encobrir. Era um funcionário júnior. Durante um estágio, esse primo encontrou e-mails e memorandos rotulados como confidenciais. Ele me mostrou capturas parciais. O caso nunca foi a julgamento. Um acordo civil resolveu tudo nos bastidores. Eu não copiei os documentos. Apenas tomei nota e adicionei aos meus registros. Agradeci a confiança e prometi preservar seu anonimato. Antes de irmos, ele me alertou: aquela família não aceitava ser desafiada, especialmente por alguém de dentro. Na semana seguinte, meu marido marcou um encontro com sua irmã. Esperava alguma reconciliação. Concordei com uma condição: local público. Escolhemos um café calmo. Ela chegou arrumada como quem vai fechar um contrato. Sorrisos, conversa leve, bebida cara. Fui direta. Ela descartou tudo como brincadeiras. Jurou que eu a interpretei mal. Não lembrei de nenhuma vez em que ela me defendeu. A conversa não avançou. Levantei, paguei meu café e fui embora. Em casa, deixei claro, desculpas vazias não bastavam. Piadas que ferem não são inofensivas. Quem não entende isso, não ficará perto do nosso filho. Ele não contestou. Dias depois, começou a fazer terapia sozinho. Queria entender como havia deixado tudo escapar por tanto tempo. Expliquei: terapia não é sobre culpa. É sobre responsabilidade. Se queríamos uma casa firme, ela teria que ser construída com verdade. Naquela semana, fui buscar nosso filho na creche. Uma mulher que eu não conhecia se aproximou. Disse que era amiga da mãe do meu marido. Olhou para o bebê e disse, criando uma pequena rebelde, pelo que vejo. E saiu. Fui direto à direção. Solicitei que todas as informações de contato fossem restritas. Entreguei uma lista com pessoas autorizadas. O diretor compreendeu e as medidas foram implementadas no mesmo dia. 2 dias depois, o primo me procurou de novo. Havia escutado uma conversa entre sua mãe e um tio. A família estava organizando um jantar. Não para reconciliação, mas para esclarecer os fatos, ou seja, distorcer o que aconteceu no brunch. Queriam me pintar como instável, agressiva, uma ameaça à imagem deles. O convite chegou por e-mail. Eu não deixei passar. Respondi ali mesmo: não participaria de reuniões encenadas. Quem quisesse distorcer a verdade que o fizesse, longe de mim, do meu marido e do nosso filho. A única resposta veio de um tio. Chamou-me de teatral. Disse que eu havia destruído os laços familiares. Não respondi. Salvei o e-mail. Anotei a data. Arquivei com os outros. 2 semanas após o brunch, recebi uma carta. Escrito à mão, sem remetente. Papel grosso, dobrado com cuidado. Era da tia do meu marido. Começou com um pedido de desculpas. Disse que ouviu tudo ao longo dos anos, os comentários, os risos abafados, os silêncios. E mesmo assim, optou por se calar para preservar a paz. Confessou, todos sabiam como eu era tratada. Apenas decidiram que era mais fácil aceitar do que enfrentar. Entreguei a carta ao meu marido em silêncio. Ele leu 2 vezes. Admitiu que aquilo significava algo, mas disse que não haveria reconciliação sem responsabilidade real. Pela primeira vez, ele estava falando em construir algo novo, do zero. Nós não respondemos. A carta não era uma ponte, era apenas uma confirmação. Nos dias seguintes, meu cônjuge parou de retornar às ligações dos pais. Sem discursos dramáticos ou posts públicos, ele apenas começou a recusar convites, ignorar visitas e faltar às reuniões de fim de semana. Isso não passou despercebido. Seu pai enviou uma longa mensagem em grupo, acusando-o de abandonar a família, de estar sendo manipulado e de permitir que influências externas destruíssem os alicerces da casa.
Quando terminou de ler, ele apenas me olhou e me entregou o telefone. Bloqueei o número para ele. Com os sons silenciados, voltei minha atenção a algo novo. Uma ideia antiga havia voltado à tona, nasceu anos atrás, depois da primeira piada sobre garfos de plástico no churrasco, um livro infantil. Não sobre mim, mas sobre segundas chances. Sobre como erros não definem ninguém. Comecei a escrevê-lo à noite, quando nosso bebê dormia. Foi numa dessas noites que meu cônjuge recebeu uma mensagem de uma antiga amiga de infância. Ela esteve presente no nosso casamento e riu junto com a família dele naquela época. Dessa vez, ela escreveu para se desculpar. Disse que seguiu a maré porque era mais fácil. Mas também alertou, a família estava espalhando boatos não só sobre meu passado, mas sobre minha empresa. Insinuações de fraude, acusações de usar credenciais alheias. Tudo sussurrado, mas com o claro intuito de prejudicar. No dia seguinte, contatei um especialista em gestão de crises e reputação. Sentamos juntos. Mostrei tudo, capturas de tela, datas, mensagens. Em poucos dias, detectaram um padrão de publicações nas redes sociais, com IPs ligados ao antigo empregador do irmão do meu marido. Foi mal feito, mas suficiente para mostrar intenção. Autentiquei as descobertas, arquivei cópias em segurança. Foi aí que percebi o quanto aquilo havia se espalhado. Durante uma consulta pediátrica comum, a enfermeira fez um comentário aparentemente inocente, algo sobre como era bom ter recomeçado. Disse com um sorriso, mas havia algo no tom. Como se ela soubesse de uma versão da minha vida que não era verdadeira. Não me exaltei. Apenas corrigi os fatos, mencionei a confidencialidade dos registros juvenis e pedi seu nome. Solicitei falar com a gerência da clínica. Naquele mesmo dia, em casa, meu cônjuge expressou o desejo de tentar mais uma coisa, não para consertar a família, mas para não se sentir tão só. Organizou uma videochamada com os avós, os dele e os meus. Sem promessas, apenas uma conversa. Naquela noite de domingo, ambos os lados da família estavam presentes. Meu marido conduziu o diálogo com calma, sem rodeios. Falou sobre os anos de microagressões, piadas veladas e silêncios coniventes. Explicou por que nos afastamos e o que precisaria acontecer para qualquer retorno. Os avós dele não reagiram com negação. Pelo contrário. O avô se inclinou para a frente e disse que estava cansado de ver a família valorizar mais a aparência do que a integridade. Compartilhou uma história nunca contada, um erro financeiro grave nos seus 30 anos, que quase arruinou a empresa da família. Mas ninguém zombou dele por isso. Disse que o que fizeram comigo não foi só injusto, foi cruel. Fiquei em silêncio. Deixei que eles o ouvissem. Foi a primeira vez que vi alguém do lado dele dizer, com todas as letras, isso foi errado. Não curou tudo. Mas fez diferença. Poucos dias depois, meu marido me contou que o primo, o mesmo que havia revelado os segredos da família, estava se mudando para outro estado. Conseguiu um novo emprego e queria recomeçar, longe de onde era visto como fardo. Permaneceria em contato apenas conosco. Quase ao mesmo tempo, sua irmã enviou uma mensagem pedindo para se encontrarem em um spa. Queria recomeçar. Meu marido me perguntou o que achava. Respondi que parecia mais uma tentativa de controlar os danos do que um gesto sincero. Ele decidiu ir, mas apenas em local público e acompanhado por um amigo. A conversa terminou sem reconciliação. A única coisa que ficou foi um limite claro e firme, onde antes havia confusão. No dia seguinte, veio a resposta. Sua mãe escreveu uma mensagem longa, recheada de culpa, chantagens emocionais e ameaças veladas. Falou sobre lealdade, legado, mudança. Mas não mencionou os fatos. Nos culpou por dividir a família. Sem me consultar, meu marido desativou permanentemente o número dela. Naquele mesmo dia, tomamos uma decisão. Não participaríamos de nenhuma celebração familiar no futuro próximo. Nada de feriados. Nada de aniversários. Especialmente o primeiro do nosso filho. Não queríamos passar o dia desviando de piadas, tentando manter a paz ou controlando danos. Queríamos alegria. Queríamos tranquilidade. Então criamos nossos próprios rituais. Convidamos apenas quem nos apoiou, amigos, vizinhos, alguns primos, a tia que escreveu a carta, e o primo que estava de partida. Fizemos no nosso quintal, com decoração simples, área de recreação alugada e um bolo artesanal, inspirado em um livro de histórias. Só risadas. Música suave. Espaço para nosso filho engatinhar livre, sem ironias disfarçadas de afeto. Quando todos se foram e a casa estava em silêncio, sentei-me diante do computador. E comecei a escrever algo que vinha amadurecendo há semanas. Não era uma carta de reconciliação. Nem um gesto de trégua. Era uma declaração de registro, algo para enviar, se algum dia, alguém tentar reescrever o que vivemos sem antes consertar o que causou. Descrevi o prazo, o histórico e as expectativas. Não mencionei nomes nem fiz ameaças. Era apenas uma mensagem. Se alguém quisesse fazer parte da nossa vida, teria que ser honesto e responsável, não nostálgico e negacionista.
Uma semana depois do primeiro aniversário do nosso filho, finalizei a carta. Não foi um texto emotivo nem um apelo. Era direto, formal e claro, enviado a todos os membros da família do meu marido. Relatava a sequência dos acontecimentos desde o primeiro incidente, citava exemplos de desrespeito recorrente, descrevia o impacto emocional sobre nós e encerrava com 3 critérios para qualquer contato futuro: verdade, responsabilidade e limites permanentes. 2 dias depois, as respostas começaram a chegar. Nenhuma trazia pedidos de desculpas, apenas raiva. Vários primos dele reagiram com amargura, acusando-me de dividir a família e transformar tudo em um escândalo desnecessário. Eu não respondi. Apenas os bloqueei e registrei cada mensagem no meu arquivo. A única ligação que teve clareza veio da avó do meu marido. Durou menos de 30 segundos. Ela disse apenas: "Vocês dois fizeram a coisa certa", e desligou. Foi naquele momento que traçamos um limite definitivo, não por estarmos com raiva, mas porque finalmente havíamos conhecido a paz. E, depois disso, é impossível fingir que a turbulência era normal. 3 anos se passaram desde então. Nosso filho tem 4 anos agora, curioso, gentil, livre da sombra que um dia pairou sobre nossa casa. No mês passado, recebemos um envelope formal com um endereço desconhecido. Dentro, havia um convite para a festa de 75 anos do avô dele, junto com um bilhete escrito à mão no final: "Sem compromisso, apenas família". Meu marido leu em silêncio e depois colocou o convite no balcão. "O que você acha?" Ele perguntou. "Acho que já estivemos aqui antes", respondi. Conversamos sobre isso naquela noite. Sem raiva, sem medo, só reflexão. Pensamos no que significaria voltar àquela casa, no tipo de mensagem que isso enviaria ao nosso filho, agora velho bastante para lembrar rostos, captar tensões e perceber o que não é dito. 2 dias depois, o primo do meu marido, aquele que havia se mudado, ligou. Ele também receberá o convite. Contou que seus pais se divorciaram no ano anterior e que a dinâmica familiar havia mudado. O pai dele, que fora um dos mais duros comigo, teve um problema de saúde que pareceu mudar sua postura. O primo não dava desculpas, só nos atualizava. "Você vai?" Perguntei. "Só se vocês dois forem." "E só se formos juntos", respondeu. Decidimos enviar uma resposta neutra. Nem aceitação, nem recusa. Meu marido escreveu um bilhete curto, afirmando que consideraríamos ir se seu pai estivesse disposto a nos encontrar antes, em um local neutro. Propusemos um café no centro da cidade. Para nossa surpresa, ele aceitou. Quando chegamos, já estava lá. Parecia menor, 3 anos haviam deixado marcas que o tempo, por si só, não explica. Ao nos ver, levantou-se com certo esforço e estendeu a mão para mim primeiro, não para o filho. "Obrigado por virem", disse ele, com uma voz sem a firmeza de antes. Não houve discurso dramático, nem lágrimas. Sem desculpas elaboradas. Apenas uma fala baixa sobre arrependimentos e a sensação de ter percebido tarde demais o que perdeu. Mencionou que estava em tratamento, algo que eu jamais teria imaginado. Falou sobre as atitudes do próprio pai, que ele nunca questionara, até perdê-lo também. "Não estou pedindo perdão", disse, após uma longa pausa. "Só uma chance de conhecer meu neto antes que seja tarde demais." Meu marido e eu trocamos olhares. Havíamos discutido nossos limites antes de vir. "Iremos ao aniversário", eu disse. 2 horas, no máximo. Nosso filho fica conosco o tempo todo. Um comentário sobre meu passado, uma piada disfarçada, e partimos de vez. Ele assentiu e colocou um envelope sobre a mesa. Dentro, havia uma carta formal de desculpas, com cópia para todos os que testemunharam o episódio do Brant, 3 anos atrás. Ele já havia enviado. "Isso não apaga nada", disse. "Mas é a verdade." Comparecemos à festa no fim de semana seguinte. Não foi ideal. Alguns parentes eram educados demais, outros, sinceramente gentis. A mãe dele abraçou meu marido por tempo demais antes de me oferecer um aperto de mão hesitante. Sua irmã manteve distância até que nosso filho se aproximou, fascinado pelos brincos pendurados dela. Na saída, o avô, o mesmo que nos defendeu na videochamada, segurou minha mão com firmeza. "Sabe, às vezes uma família precisa se desfazer para poder se curar de verdade." Não disse que não voltaríamos. Na verdade, aquela tarde agradável não apagou anos de abuso. Ainda estávamos atentos. Mas apenas assenti. No caminho de volta, nosso filho dormiu na cadeirinha do carro, abraçado a um presente modesto do avô, uma caixa de quebra-cabeça de madeira com uma câmara escondida. Meu marido, com os olhos fixos na estrada, perguntou: "Estamos fazendo a coisa certa?" Olhei para nosso filho adormecido, depois para o homem ao meu lado, que havia aprendido a se posicionar. "Não sei", respondi com sinceridade. "Mas sei que estamos fazendo do jeito certo. Do nosso jeito. E isso já é muito." Nunca mais nos reunimos com a família depois daquele dia. Mantivemos apenas uma presença deliberada e limitada, almoços em locais públicos, visitas curtas, mensagens de fim de ano com fotos profissionais, sem informações pessoais.
Não era reconciliação. Tampouco perdão. Era coexistência sob condições bem definidas. Minha empresa continua crescendo. E desta vez, publiquei meu livro infantil usando meu nome verdadeiro. A pasta com segredos de família permanece guardada, não esquecida, mas agora sem urgência de ser revelada. Construímos nossa vida em torno de quem realmente nos vê e mesmo assim, escolhe ficar. Amigos que viraram família. Vizinhos que chegaram sem pedir nada em troca. Colegas que respeitam fronteiras. Não precisamos queimar pontes para encontrar a paz. Bastou parar de cruzar caminhos que não levavam a lugar algum. Curtiu a história? Então segue para mais histórias insanas do Reddit.